Olá, meus queridos. Na manhã de ontem, reafirmei que, em que pese o fracasso inicial da pessoa de Pedro com respeito ao seu comprometimento com Cristo, a verdade maior ainda continua sendo esta: Jesus Cristo transforma vidas, transforma mentes e transforma corações. Naquele período de 1 mês e meio que abrangeu a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo ao céu, muitas coisas aconteceram no coração e na alma de Pedro, causando uma mudança radical na sua postura com respeito ao seu comprometimento e fé. Pedro, outrora acovardado, dissimulado, mentiroso, tornou-se um homem apegado e extremamente comprometido com Jesus Cristo. Mas o que aconteceu e o que levou esse homem a tal mudança? Como já lhes falei no dia de ontem, em primeiro lugar, ele apegou-se à palavra e à oração. Em segundo lugar, ele decidiu andar, falar e viver na verdade. Mas não parou por aí, porque, em terceiro lugar, Pedro apegou-se à justiça de Deus. Ele afirmou corajosamente, conforme consta do verso 10 do capítulo 4 do livro dos Apóstolos, aos membros do Sinédrio, ou seja, à elite religiosa da época, que eles haviam crucificado injustamente a Jesus Cristo por conta do juízo maligno e tendencioso deles, mas que Deus o ressuscitara, porque o que prevalece no final das contas é a sua santa justiça. Em quarto lugar, Pedro firmou a sua confiança no Evangelho de Cristo. Ele não pegou em espada, nem resistiu na força do braço, antes ofereceu resistência pacífica em convicção, confiança em Deus e fé prática. Ali, perante aquelas imponentes autoridades, sofreu ameaças para que não mais falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Todavia, ele resistiu à pressão, reafirmando a sua posição de não abrir mão daquilo que acreditava ser o mais certo a fazer. Por isso, ele respondeu a tais ameaças, proferindo as palavras que também estão registradas nos versos 19 e 20 do capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos. E notem o que Pedro afirmou. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Meus queridos, em quinto lugar, Pedro adotou uma nova postura de fé. Diante das ameaças, Pedro não retrocedeu. Dessa vez, ele permaneceu firme. Ao sair da prisão e também da presença ameaçadora dos religiosos da época, reuniu-se com os irmãos na fé e juntos fizeram a seguinte oração que está escrita nos versos 29 e 30 deste mesmo capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Em sexto lugar, Pedro assumiu a sua condição de discípulo de Jesus Cristo. Agora já não havia mais dúvidas. Ele cria sem reservas no seu Senhor e Salvador e o proclamava. Por isto, proclamou fervorosamente o que também está escrito no verso 12 deste capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos a respeito da pessoa de Jesus. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E em sétimo e último lugar, Pedro tornou-se ousado em suas palavras e atitudes.
O verso 13 deste capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos revela essa ousadia e de onde ela resultava, pois assim nele nós lemos. Ao verem a intrepidez de Pedro, sabendo que era homem iletrado e inculto, admiraram-se e reconheceram que ele havia estado com Jesus. A palavra intrepidez significa ausência de temor, ausência de medo, ousadia, ânimo, bravura, característica daquele que não tem pavor. O covarde, o que antes negara Cristo, agora levantou-se para anunciar as boas novas do Evangelho com intrepidez. E de onde vinha essa intrepidez? Vinha de ele ter estado com Jesus. Até mesmo os inimigos foram obrigados a reconhecer que Pedro havia sim estado com Jesus. E como resultado de tal intrepidez, o livro dos Atos dos Apóstolos registra muitos outros acontecimentos extraordinários protagonizados por Pedro. Por esta razão, eu encerro mais esta reflexão declarando a verdade que não pode ser negada. Sim, Jesus Cristo transforma vidas, transforma mentes e transforma corações. Meu querido, minha querida, assim como a Pedro, Jesus também quer transformar a vida de muitos que ainda não possuem um comprometimento real com Ele e nem uma fé robusta. Por isso, eu convido você a fazer uma leitura interior, bem pessoal e íntima, com respeito à tua própria fé e compromisso com Ele. Por quê? Porque Ele te ama. E se for o caso, Ele transformará a você também. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito. Sim, essa é a verdade maior. O Senhor Jesus Cristo transforma vidas, transforma mentes e corações. Aquele homem cambaleante, tão cheio de dúvidas, amedrontado, dissimulado, acabou por fim compreendendo as verdades que o Senhor havia ensinado a ele naqueles anos de convivência e agora, por fim, se levantou como um homem intrépido, como um homem ousado, como um homem de fé, como um homem honrado, que fazia valer os ensinamentos que havia aprendido e por isso agora podia testemunhar, mesmo perante um tribunal que já houvera se mostrado injusto no julgamento do seu próprio mestre. Esse homem se levanta e anuncia com ousadia que sim, ele era um dos teus, que ele era um discípulo teu e que realizava obras no teu nome, porque agora a sua fé tinha se tornado robusta e o comprometimento dele contigo era um comprometimento real. Que possamos aprender com Pedro, possamos virar a chave da nossa vida. Se porventura, dentre nós, desses que estão ouvindo essas ministrações, existem alguns que estão recalcitrantes, como Pedro, que nessa manhã, Senhor Deus, haja esse entendimento e haja uma mudança de vida e de postura para que se levantem com intrepidez, com ousadia, mostrando o envolvimento e o comprometimento real com a tua pessoa, as pessoas à sua volta. É a oração que nós fazemos a ti, no teu nome precioso, Jesus, ao qual seja honra, glória e louvor hoje para todo sempre. Amém. Meu querido, minha querida, fique na paz do Senhor.